Amém. Obrigada, Mônica, obrigada por estar aqui comigo. Como Deus é bom, como Ele é maravilhoso. Queridos, e sem demora, porque o Zoom cai e tira você da cadeira. Eu já quero chamar aqui com meu coração cheio de gratidão por essa conexão que o Papai do Céu fez. Eu já quero estar chamando aqui minha pastora Tânia Anjos, que hoje o transbordo é com ela. Então, eu já convido você, anote tudo que ela tem aí para te falar e vem para cá, porque eu quero ouvir você. Minha pastora, está contigo, abre o som e cai para dentro, queremos te ouvir. Aleluia! Shalom, shalom, queridas. Que prazer estar aqui com vocês e ver tanta gente linda, conectada no céu, porque essa sala é a sala do céu, aonde o Senhor nos presenteia com amigas que são amigas do céu, e é lindo estar aqui com vocês, é lindo. E passamos por um esmagamento, né? Assim a gente fala, né? Essa palavra, e o Senhor tem todo o poder e autoridade para fazer tudo o que Ele quer fazer nas nossas vidas, em nós e através de nós. E eu quero já estar aqui louvando a Deus pela vida da Cíntia, pela vida da pastora Mônica, porque essas duas irmãs, amigas, passaram comigo aí num processo, mas hoje nós estamos aqui para contar vitória, celebrar, porque Deus é bom, Deus ouve e atende às nossas orações. Então, é lindo ver, né, o agir de Deus em nós e através de nós. Tudo que o Senhor faz é porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. E o propósito dele é que nós sejamos parecida com Ele. Ai, como é lindo ser parecida com Jesus, né? Ele nos leva para esse lugar de amor, de paciência, de bondade, de perdão, né? Porque a palavra dele diz assim, e eu quero deixar para a sua meditação Romanos 8:28, um versículo que nós amamos tanto, e ele diz que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se Deus nos ama, a palavra de Deus diz que ele corrige o filho a quem ele ama. Então, ele vai nos corrigir, vai nos aperfeiçoar para que nós venhamos ficar parecida com eles, porque esse é o propósito dele, sermos parecida com o Pai. E eu quero testemunhar, né, transbordar aqui na vida de vocês algo que o Senhor fez na minha vida aos 16 anos. O Senhor me deu uma escola para que eu pudesse dirigir essa escola. Eu lembro que eu e a minha irmã e o meu irmão temos uma diferença de 1 ano de idade, né? Quando minha irmã fez 1 ano, meu irmão nasceu. Quando meu irmão fez 1 ano, eu nasci. Então, a nossa diferença de idade é de 1 ano. E quando minha irmã fez 18 anos, o meu irmão estava com 17 e eu com 16. E ela falou comigo assim: Tânia, vamos lá na casa da irmã Sérgia, que é aquela irmã que orava, né, e que Deus revelava o profundo. E nós fomos lá na casa dela porque a minha irmã queria trabalhar, afinal já estava com 18 anos, maior idade, né? E ela já poderia ir trabalhar. E nós fomos lá na casa dela e quando nós chegamos lá, o Senhor falou com a minha irmã assim: jovem, eu tenho um amor tão grande por ti e eu não quero te perder. Então, eu não vou abrir a porta do emprego para você, porque eu não quero te perder. Mas você vai ter um emprego e o seu salário vai vir das mãos dessa que está ao seu lado, que é a sua irmã. Queridos, nós não entendemos nada. Eu lembro que eu e a minha irmã saímos de lá rindo, zombando da irmã, que já era uma senhorinha, que já estava velhinha, e a gente falando, ela está caduca, e Sandra zombando de mim, vai ter que me pagar todo mês, né? E uma festa que nós fizemos daquilo ali.
E eu lembro também que um dia aí eu entrei para a formação de professoras, né, para o curso, e eu lembro que quando eu estava na sala de aula, nós éramos 26 alunas. Um dia, uma professora falou: uma de vocês aqui vai ser diretora de uma grande escola. E essa palavra entrou no meu coração, no meu coração. E eu me lembro que assim que eu me formei, eu fui dar aula numa escola e depois eu resolvi dar aula em casa e já era ali, né, no Colégio Gunnar, a minha casa, já estava casada e um dia o meu pai levou um irmão ali para orar e aquele irmão, ele disse que eu não tinha noção do que Deus ia fazer, que Deus ia trazer aquela frente daquela escola para a rua e faria um corredor que eu não ia conseguir ver o final daquele colégio. E Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. E assim Deus fez, Deus cumpriu as promessas. E eu já quero também declarar aqui nessa sala do transbordo que se você tem uma promessa de Deus, hoje é dia de Deus realizar promessas na sua vida. O cumprimento de tudo aquilo, de toda a bondade, de toda a palavra de Deus para a sua vida, vai ser realizado. Deus está hoje aqui abrindo portas, Deus está aqui hoje fazendo promessas sendo realizadas para o louvor da glória de Deus. Todos nós temos uma promessa e essa promessa vai se cumprir. Você vai ver o anjo chegando, batendo a sua porta, te chamando pelo nome e te entregando e dizendo: é sua este presente, é seu, abra, não tenha medo de abrir, porque eu, Senhor, estou te presenteando neste dia. Promessas estão sendo liberadas, Deus está mandando anjos, desce lá na terra e entrega, libera esta promessa. Documentos que estavam engavetados, documentos que estavam paralisados, Deus está dizendo que Ele tem pressa de te entregar para que o nome dele seja glorificado, glorificado. Então, em nome de Jesus, tome posse das suas promessas. E aí, queridos, o que aconteceu? Nós passamos, né, a viver dentro daquele colégio, né, na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós começamos a proclamar o nome do Senhor, nós começamos a entregar o governo daquele colégio para o Senhor. E Deus fez coisas maravilhosas e continua fazendo coisas maravilhosas. Mas às vezes vem uma potestade, às vezes vem uma situação, né? E essas situações são para nos aperfeiçoar no amor dele. E quando a gente conhece o Deus de amor, conforme diz a palavra dele, que nós conhecemos o Deus que nos ama, o Deus que faz infinitamente mais. Nós temos um chamado e nós precisamos atender este chamado. E eu lembro que uma vez, né, eu passei por uma aflição muito grande por conta da minha nora, né? Aconteceu uma situação aonde o meu ex-marido, né, que era o meu sócio, ele queria fazer a demissão dela. E ele disse que ia fazer a demissão dela, disse que ia fazer, né, eu vou demiti-la, e já estava com a demissão, a rescisão pronta. E aí eu falei que ele não ia, mas não adiantava, né, a gente ficar em questionamento, porque tem hora que Deus te paralisa e ele diz que não é pela força do braço, é pelo agir dele, e agindo Deus, ninguém vai impedir. Deus te coloca dentro da fornalha, Deus te coloca lá dentro da cova para mostrar que ele é Deus e ele tem o poder para te chamar e dizer: Mônica, filha do Deus Altíssimo, será que o teu Deus pode te livrar? E fala o nome de cada uma aqui e chama você
você e te pergunta se o teu Deus pode te livrar. E a gente vai responder que, ó Deus, vive para sempre e Ele nos livra de todas as nossas aflições. E aí eu lembro que o Senhor falou: para de lutar com as suas próprias armas, com seus próprios braços, seja uma vencedora através das fortalezas que você tem, das armas que você tem. E as nossas armas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. E as nossas armas é jejum e oração, porque Deus responde às orações. E aí, então eu fui orar e a rescisão já estava feita e o Senhor falou comigo. Aleluia! O Senhor falou: por amor à Vívia, eu não ganho uma peleja, eu ganho a guerra. Aleluia! Por amor à tua vida, querida, Deus não ganha uma guerra, Deus não ganha uma peleja, Deus ganha toda uma guerra. E aí, o que aconteceu? Deus ganhou esta guerra, Deus mudou pensamento, sentimento, comportamento, e Deus mostrou que Ele era Deus, e a Vívia permaneceu, e hoje a Vívia está lá e ela é uma bênção naquele colégio. E aconteceu várias situações, né? E o meu ex-marido, sócio, saiu, e hoje quem está na administração é o Arthur, o meu filho. Queridos, e o inimigo não desiste, não desiste. E ele aprontou novamente uma situação com a Célia, minha melhor amiga. Aconteceu uma situação ali que nos deixou muito tristes, muito abatidos, e eu e a Célia não sabíamos o que ia acontecer. E novamente o Senhor falou que eu não precisava lutar com as minhas armas, né? Que eu pudesse lutar com as armas dele. E eu fui orar e o Senhor falou: por amor a Célia, eu não ganho uma peleja, eu ganho a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez o Senhor ganhou a guerra. E o Senhor tem propósito em todas as coisas. E tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor faz, Ele faz com propósito. Ele nos convida a passar, muitas das vezes, por um esmagamento, por uma dor, por um processo. Eu não sei o nome que você dá, mas é para que você não venha perder a sua essência. E a sua essência é o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza, e a sua essência é depender daquele que pode todas as coisas, daquele que faz infinitamente mais e que tem o poder de fazer coisas maravilhosas em nós e através de nós. Se nós conhecermos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós, um amor tão grande, nós permanecemos neste amor. E é lindo quando a gente permanece no amor de Deus, porque Deus é amor, Ele é toda fonte de amor, Ele é a fonte de amor. Então, esse amor de Deus, ele transborda em nós, para que nós possamos amar as pessoas como Deus nos ama. E é esse processo de amor que vai nos fazer parecida com Ele, parecida. E quando nós escolhemos atender o nosso chamado, que é para perdoar, que é para amar, que é para ser paciente, Deus vai fazendo coisas maravilhosas. Ele é o dono do tempo, ele pode todas as coisas, ele pode todas as coisas. Eu me lembro que um dia eu estava indo para Porto Seguro. Eu saí de casa, era 3 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu saí de casa e quando deu 11 horas da manhã, o Senhor falou comigo assim: quando você chegar na divisa de Porto
Seguro, você desce do carro e você entra naquele lugar para orar. Você não entra em Porto Seguro sem antes orar por aquela terra, sem antes clamar e fazer um propósito ali de oração. Às 18 horas, você vai estar chegando em Porto Seguro. E aí eu falei com meu esposo assim, que horas que nós vamos chegar em Porto Seguro? E ele falou assim, por volta das 2 horas da tarde. Eu falei, nossa, Deus falou comigo que eu ia chegar às 18 horas. Ele falou assim, só se eu der ré, só se eu for caminhando de ré. E aí eu falei assim, é. E aí, queridas, não passou um minuto, começou um trânsito, um engarrafamento, começou uma obra, e nós tivemos que ficar parado por um tempo naquela obra. E eu sei que nós almoçamos e já ia dar quase 4 horas da tarde. E aí eu fui dormir. Olha que coisa interessante. Eu dormi e eu falei só com meu esposo: quando eu chegar, né, lá na divisa, você me avisa. Se eu dormir, porque eu tenho facilidade de dormir, você me avisa. E aí, quando meu esposo me acordou, ele falou: Tânia, chegamos na divisa. E a primeira coisa que eu orei: que horas são? E ele falou assim: são 19 horas. Eu falei: ué, 19 horas? Mas o Senhor falou comigo que eu ia chegar às 18. E ele falou: Tânia, aqui na Bahia não tem horário de verão, são exatamente 18 horas. Que coisa linda, queridos, que coisa linda. É você ser dependente do amor de Deus, é você confiar nele, que ele trabalha para aqueles que nele espera, porque nós somos representantes de Deus aqui na terra e nós temos que representar ele através desse amor que lança fora todo medo. O amor dele cobre multidões de pecado, o amor dele nos fortalece em perdão, em liberação das bênçãos que o Senhor tem para nós, porque Deus é conhecido por meio do seu amor. Então, nós temos que fazer Deus ser conhecido através do amor que nós podemos transbordar através dele. Nossa missão aqui na Terra é deixar o Espírito Santo fluir por nosso intermédio, por nosso intermédio. Então, todas as vezes que nós passamos por provações, todas as vezes que nós passamos por uma dificuldade, é porque o Senhor tem um propósito lá na frente, muito maior do que essas provações, muito maior do que esses processos, porque quando nós passamos por processos, a presença dele é liberada em nós. E assim nós vamos glorificando o nome do Senhor, assim nós vamos mostrando às pessoas que o poder de Deus está em nós, que nós temos esse poder do Espírito Santo para trabalhar nas nossas vidas de forma gloriosa. Ele é o Senhor dos exércitos e ele prometeu estar conosco todos os dias, todos os dias. E assim nós vamos passando por uma dificuldade, passando por um processo, mas o Senhor vem também com as bênçãos. Ele tem boa medida, recalcada, sacudida, transbordante para as nossas vidas. Passamos sim, mas nada há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E as bênçãos de Deus vêm chegando sobre nós. Então, queridas, vamos permanecer em Deus, vamos permanecer neste amor, vamos entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, porque o Senhor está curando e o Senhor está trabalhando. Quando o Senhor coloca uma pessoa que traz para nós uma dificuldade, que traz para nós um problema, é porque o Senhor quer aperfeiçoar em nós o fruto do Espírito, porque Ele nos convida a sermos
manso como ele. E diante da escola, nós já passamos por muitos processos e o Senhor vai nos aperfeiçoando. Nós passamos por um processo lá na escola com uma funcionária que ela fazia todas as funções dela, todas as atividades delas de coisas erradas, e eu não conseguia fazer a demissão dessa funcionária. Quando eu ia fazer, o Senhor falava não, o Senhor falava não, e a gente não conseguia fazer, até que um dia o Senhor me revelou o propósito. O Senhor falou: sabe, essa funcionária que está lá é para desenvolver o fruto do Espírito em você, Tânia. Em você, eu quero que você seja paciente, eu quero que você tenha domínio próprio, eu quero que você desenvolva amabilidade, generosidade, amor, paciência, longanimidade. Então, eu uso as pessoas para atingir a sua vida, mas para trabalhar em você. E é assim que acontece, queridos. Então, todas as pessoas que apresentam no seu caminho um processo, uma dificuldade, uma luta, é porque Deus quer trabalhar em você, Ele quer desenvolver em você a sua fisionomia, Ele quer que eu e você sejamos parecidos com Ele, e assim nós vamos agradando o Espírito Santo de Deus. Desenvolva o fruto do Espírito, desenvolva, seja paciente, porque a paciência produz esperança e produz esse gozo que o Senhor revela e traz para nós, e derrama sobre nós. E um dia eu estava num processo de autorização da escola e eu entrei lá naquela Secretaria de Educação, e quando eu cheguei lá, era 9 horas da manhã, 9 horas, e eu só saí de lá 1 hora da tarde, porque a pessoa que tinha o poder estava me testando, mas ela não sabia que era Deus que estava me testando, e ela atendeu todo mundo e me deixou para ser a última. E ainda quando chegou na hora do almoço, ela falou: agora não tem como correr, como atender mais ninguém, eu vou te atender. E ela me atendeu 1 hora da tarde, eu estava com o horário marcado para as 9 horas da manhã, e ela me atendeu, não resolveu nada, não resolveu nada. E quando eu saí dali, o Senhor falou assim: hoje você recebeu o fruto do Espírito, que é a paciência. Então agora eu vou agir por você. E eu precisava de uma assinatura dela para que eu não pagasse dois boletos e pagasse somente um boleto de R$ 1.800. E ela não me deu assinatura. E eu saí dali para aguardar ela me liberar o boleto. E isso era dia 25 de novembro, nunca esqueci essa data. E o boleto não chegou, o boleto não chegou, o boleto não chegou, e virou o ano e o boleto não chegou. E quando foi em fevereiro, uma pessoa foi lá na escola e falou comigo que eu poderia colocar, né, inserir esse aluno naquele processo, e eu ia pagar somente um boleto. E eu falei: mas por que demorou tanto assim? E ela falou: o dia que você saiu de lá, até ontem, estávamos sem internet e ficamos sem poder fazer nada computarizado, porque a internet não chegou. E ontem que chegou. E eu falei: que Deus lindo, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Então, a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança está no Senhor, naquele que trabalha por nós. A salvação vem do Senhor, o silêncio vem do Senhor, a espera vem do Senhor, mas também as maravilhas vêm do Senhor, as bênçãos vêm do Senhor, e é o Senhor que sonda o meu e o seu coração. E quando nós estamos aprovadas
guiadas por Ele, no descanso de Deus, na paz que excede todo entendimento, na confiança que Ele vai fazer o melhor, na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Aí o Senhor faz, aí o Senhor libera o perdão e o descanso para que nós possamos ter uma vida plena nele. Então, vale a pena aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor, porque por você ele não ganha uma peleja, ele ganha a guerra. Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigado pelas orações. Obrigado, Cíntia Tanuri, Mônica querida, e que Deus continue nos aperfeiçoando neste amor que vem dele. Amo vocês, Mônica, Alaide, Josefa, Simone, minhas convidadas para a sala do transbordo. Amo vocês. Beijo no coração. Ah, meu Deus. Obrigada, minha pastora, obrigada. Como a gente aprende a cada dia a confiar mais nesse Deus fiel, hein? Aqui no Transbordo a gente tem o lema que a gente fala, ó, descansar, confiar e profetizar. Então a gente descansa, a gente confia e a gente profetiza que Ele está no controle de todas as coisas. Obrigada, minha pastora, por vir aqui nessa manhã fortalecer não só a minha fé, mas a fé dessa turma que também a gente está passando isso à frente. Se me fortaleceu, fortalece o meu irmão também. Amamos a sua vida e obrigada. E você que está aqui comigo no Transbordo, você pode também vir contar aqui. Às vezes a pessoa fala para mim, puxa, mas o milagre que eu estou esperando da parte do Senhor ainda não se concretizou, Mônica, então eu não posso contar. Conte o processo que você está passando, porque é nesse processo que o Senhor vai levantar pessoas para continuar caminhando. Ele conta comigo e com você para estar contando esse processo. Não tem como pular, então vamos passando, dando glória a Deus. Obrigada, minha pastora, por estar aqui. Zita Guimarães, ora aqui, porque a hora já foi. Então, vem para cá. Ora, abençoa a pastora Tânia, abençoa o nosso grupo também, o nosso encontro em novembro. E Zita, ora pela vida da Michela, que você já está orando, clamando, nós estamos aqui. É o ano do nosso milagre. Ainda não tive notícia essa parte da manhã, mas eu creio que o Senhor está nesse controle e a vontade dele é perfeita. Eu quero confiar nisso todos os dias. Então, vem para cá, Zita, ora comigo. Amém, amém. Graça e paz a todos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela promessa, para aquilo que muitas vezes estava no nosso coração. Será que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor não vai fazer? Mas eu creio que hoje brilhou uma luz no coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui, na esperança de que aquela tua promessa vai se cumprir, não vai demorar. Porque, como a pastora falou, o Senhor não vence uma peleja, mas o Senhor vence a guerra. É o Senhor que guerreia por cada um de nós. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque eu creio que todo mundo que estava aqui tem algo para receber, algo que está esperando, ou algo que aprendeu aqui hoje, nessa manhã, com o transbordo da pastora Tânia. Que o Senhor continue derramando essa bênção sem medida sobre a vida dela, essa bênção recalcada, sacudida, transbordante, que o Senhor continue usando ela, Senhor, para nossas vidas, e que todas as vezes que ela lança uma palavra, eu confesso no meu coração que eu recebo essa palavra para mim, mesmo que ela fale outro nome, mas eu falo o meu e eu recebo, porque eu sei que as bênçãos a gente precisa tomar posse, precisa confiar e precisa crer. Por isso eu te agradeço, Senhor, e assim eu tomo posse também da cura da Michelle, eu creio, Senhor, na cura da Michelle. Eu creio que Michelle vai também estar logo, logo aqui transbordando, contando dessa experiência que ela está passando lá, porque o Senhor disse que tudo que nós passamos nessa vida, ela serve de experiência e muitas vezes de nós acalmarmos o coração de alguém que está passando por alguma situação, que assim como o Senhor acalma o nosso coração, nós precisamos acalmar outros corações que estão passando por situações até mesmo parecida com a nossa. Então, tudo aqui não é em vão que nós passamos aqui nessa terra. Por isso que Paulo vem dizer, nós devemos nos alegrar nas tribulações. E eu creio, Senhor, eu creio, Pai, que logo, logo teremos ótimas notícias, de acordo com a nossa vontade, que seja a vontade do Senhor. Que os nossos pensamentos estejam alinhados com o do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, também te apresento o encontro, Senhor,
de novembro, Pai, porque é uma obra do Senhor. O Senhor já marcou essa data, esse momento que nós vamos estar lá, Senhor. Motiva, Senhor, os nossos corações, motiva o coração da tua igreja. Levanta, Senhor, uma igreja, Pai, comprometida com a tua palavra, e que estaremos ali, Senhor, não somente para nos divertir, mas nós glorificar o teu nome, que tudo será para a glória do teu nome, Senhor. Por isso nós cremos num Deus que dá a permissão e ele dá a provisão. E se alguém está em falta de provisão, receba como uma bênção na sua vida, como um presente que a pastora liberou sobre nossas vidas, de nós recebermos todo o recurso que nós precisamos para estarmos juntos nessa mesma fé, nessa mesma alegria. E que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescentam dores, estejam sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Um dia abençoado a todos e que possamos estar firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Zita. Nos encontraremos em breve. E amanhã é quarta estratégia e eu aguardo você aqui na Sala do Transbordo. Obrigada, pastora Tânia Anjos. Obrigada, Lila. A gente se vê logo, logo amanhã. Amo vocês. Daqui a pouco sobe o transbordo. Você pode compartilhar com seu irmão. Obrigada, família.